Mestre amado Jesus, benfeitores amigos, aqueles que nos acompanham, que nos dirigem e que estão na nossa retaguarda diuturnamente. A Deus, nosso Pai, nós agradecemos por mais um domingo de estudo, um domingo de oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Rogamos a Ti, Senhor, que possa envolver o Bruno e quem mais for passar os ensinamentos, que nós possamos estar com os nossos corações abertos, receptivos a tudo aquilo que foi preparado para nos ajudar nessa caminhada. Vamos pensar também nos nossos companheiros que não estão presentes, o Everton, a Lígia, que estão longe, mas que todos possam sentir as nossas vibrações de amor e de amizade. Pensar no Rafael, na Tainá e na Luninha, que já está fora do hospital, e agradecer a Deus por tanto amparo que foi direcionado aos médicos, enfermeiros e à aluna. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe os nossos propósitos dessa noite. E que assim seja. Bora para mais um capítulo dessa perícope, né, gente? Ô, A Claudinha, passagem. me perdoa, viu? É você que vai fazer o estudo? Não, não sou não, é o Não? grupo. É que Achei eu que tô fosse contando você. os dias para ela acabar. Mas está valendo Não, a pena, né? tá valendo, né? É uma, Tá, é uma sim. passagem que tem surpreendido muito. Quanto mais a gente vai se debruçando sobre ela, e eu comentei da outra vez, né? É uma passagem inédita em termos de referencial de estudo, né? E eu falei assim, nossa, será que a gente vai conseguir aplicar a metodologia nela, né? Será que a gente vai conseguir pegar um versículo, dar uma destrinchada nele, ou será que a gente vai ter que ir analisando mais de um, mais de um versículo para conseguir formar material, né? E a gente está vendo que não, é riquíssima, é uma passagem riquíssima, né? Então hoje ainda não será o fim. Hoje a gente vai ver o antepenúltimo versículo e a Claudinha deve encerrar para a gente ou não na semana que vem, hein? Tudo vai depender do quanto render a conexão com o Sr. Honório, né? Né, Claudinha? Se o Sr. Honório ajudar, dá para você Já, fazer dois estudos com um versículo. já tô rezando aqui para ele. Então, hoje o nosso versículo é o versículo 37, né? É, o meu aqui aparece um negócio na frente do texto, para vocês não aparece não, né? Só para mim que aparece Não, um, só um para você, parágrafo. tá? Tá normal. Tá, João? Não sei como é que eu escondo isso aqui, mas tudo bem. Lê pra gente, Claudinho, o versículo tá cortando, você acredita? Acredito. O meu eu sempre coloco quando eu vou fazer, eu deixo uma margem assim para não Ah, ficar. legal. Dá pra É, mexer já. Agora resolveu. Obrigado, bom. Claudinha. E Mas pode toda. ler. Ah, tá. E toda a multidão da circunvizinhança dos Gerazenos pediu-lhe para afastar-se deles, porque estavam dominados por grande medo. Ele, entrando no barco, retornou. Então, Lucas, capítulo 8, versículo 37. 37. Então a gente tá chegando no finalzinho, né? A gente já viu bastante coisa acontecendo. A gente viu que já houve a cura, né? E agora a gente está nesse versículo, a gente vai confirmar algo que a gente já suspeitava, porque a gente veio fazendo diversos comentários sobre a passagem, né? E a gente tinha essa desconfiança dessa troca que foi feita, né? Dessa negociação que esse pessoal acabou fazendo aí nesse versículo,
de tal forma que talvez eles não fizeram a melhor escolha, né? Talvez, né? Com certeza eles não fizeram a melhor escolha. Nesse versículo a gente confirma qual foi a escolha que eles fizeram, né? Porque, ó, num primeiro momento a gente já entendeu que eles chegam. Quem que é esse ele, né? Pediu-lhe, né? Pediu para ele. Para ele quem? A gente está falando de quem? Está falando do Cristo, né? Então, ó, toda a multidão da circunvizinhança dos Gerazenos, toda a multidão pediu para o Cristo, para Jesus, depois dele ter realizado a cura, dele ter liberto aquela pessoa que estava num sofrimento terrível, né? Que, assim, um efeito colateral foi a morte dos porcos, dos animais, não é? Depois que isso aconteceu, eles pediram para Jesus ir embora. Por quê? Porque estavam dominados por grande medo. E Jesus, na sua imensa humildade, né? Entrando no barco, retornou. Tá? Então, primeira análise que a gente vai fazer aqui, que a Claudinha também já tinha começado, ela fez um comentário, a gente vai expandir só mais um pouquinho, mas a gente precisa entender melhor esse personagem dessa passagem, o quem, né? O quem, de quem nós estamos falando. Quem é essa multidão da circunvizinhança dos Gerazenos? Bom, essa região, como a Claudinha comentou, é a região da Decápolis. O que é, que consiste, né? Em que consiste essa Decápolis? Decápolis tem esse nome porque é um conjunto de 10 cidades. Então, eu trouxe um mapinha aqui que eu tirei lá do Wikipedia mesmo. Essas cidades em preto, que está escrito em preto, elas formavam a Decápolis, né? Então, você vê que é cidade que existe até hoje, né? Eu fico muito impressionado com isso. Porque já imaginou o que é uma cidade que tem, né, 2.000 anos, mais de 2.000 anos de história, quanta coisa já aconteceu ali, né? Então lá em cima a gente tem Damasco, Canata, Ipo, Dion, Rafana, Gadara, Citópolis, Pela, Gerasa, Filadélfia. Então são essas as cidades. E vocês veem que elas realmente eram próximas ali do Mar da Galileia. Por isso que é uma região de passagem, por isso que há interação, de tal forma que o próprio Cristo, ele esteve nessa região também, né? E essa passagem confirma isso para nós. Então, só para tirar uma informaçãozinha, ó, era um centro de cultura helenística em uma região que era povoada por judeus, árabes nabateus e arameus. As cidades formavam o grupo por causa de sua língua, cultura, religião, localização e status político, com cada uma funcionando como uma cidade-estado autônoma dependente de Roma. Então, por que que é importante a gente caracterizar essa cidade, né? E isso é um método de interpretação também, né? Adotado nessa metodologia do miudinho. Muitas vezes Jesus, quando ele quer representar um padrão de comportamento, para que você condense isso com a menor quantidade de palavras possível, você cita uma cidade. Entende? Daí, de tal forma que se você compreende como essa cidade funcionava, como era a vida nessa cidade, você compreende o comportamento que ele está sinalizando. Então, é por isso que ficou registrado que Jesus está na região da Decápolis, para a gente olhar para essa região e aí a gente começa a ter fios condutores para ir construindo o nosso raciocínio, né? O que tinha de especial nessa região? Essa é uma região muito rica, esse é um ponto importante. E o que fez com que essa cidade se enriquecesse tanto? Comércio. O comércio. Isso aí eu pesquisei em várias fontes, eu não tenho acesso a esses materiais para a gente estudar na origem, né? Muitos deles são de outras línguas, e eu também não sou historiador, mas aí eu fui tentando fazer um compilado, pega ali vídeo aqui, palestra ali, texto ali, e todos eles falam que é uma região que prosperou por conta do comércio. E o comércio faz sentido aqui também por conta da posição geográfica. É uma região de passagem, ela liga o Oriente, aquela região da Índia, né? E liga o Ocidente, que é Roma, porque Roma imperava. Então, todo mundo aqui é, tinha que se dirigir a Roma, né? O Império Romano dominava eles, mas eram cidades que tinham uma certa independência, a tal ponto que eles podiam até ter a própria moeda. Então, eles tinham os próprios templos, cultuavam os deuses. Então, olha
quantas características a gente vai entendendo? Por que, que é uma região tão complicada de se pregar o evangelho? A começar porque era uma região que tinha muitos não-judeus, então era uma região de pagãos, que cultuavam diversos deuses. Então imagina você conversar com esse pessoal. Primeiro você tinha que explicar que só tem um Deus. Já era um embate, né? Depois você ter que falar ainda desse Deus amoroso, que é o Deus que o Cristo veio nos trazer, é mais difícil ainda, né? Então, o trabalho de Paulo para falar com esse pessoal é um trabalho fantástico mesmo, né? Só uma pessoa com muita capacidade para conseguir dialogar, conseguir tocar esses corações, né? Então, pessoal que cultuava diversos deuses, então era uma outra cultura, e um pessoal que enriqueceu com base no comércio, tá? Essa informação é uma informação importante para nós. Aqui, só para a gente ter uma ideia da organização dessas cidades, gente, ó, pensa, há 2.000 anos atrás, você tem uma estrutura assim, né? Coisa que a gente não vê nem pouquíssimas cidades você tem um planejamento urbano, grandes empreendimentos. Então, aqui está mostrando lá em Citópolis, ó, o que sobrou, né, de um teatro romano. E esse tal de Cardo, que eu nunca tinha ouvido falar, que seria essa avenida principal da cidade, é o Cardo, porque ela conectava os prédios principais. É coisa de cidade planejada. Coisa que a gente tinha há 2.000 anos atrás e não tem hoje, né? Mas só para mostrar o desenvolvimento dessas cidades. Realmente eram cidades importantes, né? Bom, então, para a gente começar a pegar os pontos que a gente comentou, que a gente desconfiava e agora a gente vai ter certeza, olha o comentário da Bíblia do Peregrino. Os moradores não demonstram apreciar tal libertação, a libertação do endemoniado. E sua atitude contrasta com a admiração de outros ante o poder de Jesus. Então tinha gente que quando Jesus curava, ficava admirado, ficava perplexo, né? Ficava assustado. Mas esse pessoal teve uma atitude diferente. E aí ele coloca assim, até meio irônico, né? Está bem libertar de demônios 2 homens e de sustos a população, mas negócio é negócio. Negócio é, tudo bem, né? Libertou, que bom, ficou bom, mas negócio é negócio. O prejuízo foi grande, né? Então, olha como que ele está colocando a questão, está aparecendo a questão econômica, né? Isso aí tem Marcos, Mateus e Lucas. Então, eu trouxe os comentários de Marcos, Mateus e Lucas. Os pastores, logicamente, vão contando por todo lado o que aconteceu aos porcos, ou seja, a desgraça econômica. E os vizinhos, perplexos entre a surpresa pelo poder de Jesus e o medo de outras perdas, guardem isso também, tá? Rogam ao forasteiro que abandone o território. Simbolizam a reação dos pagãos que preferem manter sua idolatria. Ele já coloca mais uma pimentinha aí, mais um temperinho, né? Preferem manter sua idolatria. E o último comentário: o endemoniado recuperou sua dignidade humana, individual e social. Mas os habitantes pagãos, embora libertos de uma presença demoníaca, ainda não aceitam Jesus. Assustam-se com seu poder, que vem perturbar seu modo de vida. Pesa mais a perda do rebanho que a cura de um possesso. Pega pesado, né? Ele não passa pano, não, ele é direto ao ponto, né? Aí entra a nossa maturidade, né? De não achar que ele está falando daquele povo, né? Daquele povo. Foram eles que fizeram isso, viu, gente? Foram eles, não foi a gente lá, não, né? Foram eles, tal, né? A gente já consegue enxergar isso de outra forma, né? Mas aí eu fiquei pensando até, lendo esses trechinhos, talvez, aí é só uma suposição mesmo, viu, gente? Por que que tem o tal do 2000? Eu não aguento, né? Eu vi o número lá, eu revirei, eu pesquisei para ver se eu chegava em alguma conclusão. Eu não achei nada, né? Nada. Por que 2.000? Por que não 100 porcos, 50 porcos, né? 2.000. Talvez seja para você mostrar que era uma grande quantidade. Eu acho que isso fica claro, né? Uma grande quantidade. E lendo esse trechinho, a gente já fica também assim, fica bem ressaltado que para o Cristo
Pouco importa o valor econômico, não estou falando o valor das vidas, tá, gente? Porque eu concordo que é uma tragédia você ver dois porquinhos morrer, 2.000 porquinhos morrerem, né? Ainda mais dessa forma trágica. Então, não desconsiderando a vida, tá? Mas em termos de valor financeiro para o Cristo, ó, podia ser 1 milhão de porcos. Se for para salvar alguém, ele sacrifica 1 milhão de porcos. Vai quebrar a economia da cidade? Ele sacrifica a economia da cidade, mas ele salva o morador da cidade. Eu acho que talvez para ficar assim, bem até de forma mais anedótica ou de forma mais chocante, né? Um número grande para assustar o leitor. O leitor fala: nossa, isso não tem cabimento, né? Isso não tem cabimento. Um homem que é capaz de fazer isso não é um homem muito certo, né? Mas é Jesus, estamos falando do Cristo, né? E é esse propósito de compreendê-lo, é para isso que a gente está aqui no NEP, né? E agora, para ficar ainda mais clara essa questão, mais clara, né? E essa agora foi dica da Carla, né? A Carla falou assim para mim, né? Ó, vai no Primícias, porque tem muito material para dar sequência no estudo, né? Então é quase que inspiração de mentor espiritual, né? Fui ler o Primícias e não é que tá lá também? Ó, vocês vão ver que tanto de coisa interessante que a Amélia registra lá, hein? Eu peguei só um trechinho para a gente ler, ó. O barco desliza suavemente, quase em silêncio, com a grande vela enfunada, à semelhança de uma asa móvel sombreando as águas. Olha que poético a descrição do barquinho navegando, né? Na popa, a figura de Jesus assemelhava-se a uma exclamação de dor, fitando a terra agreste e nua, sente o sofrimento da gente que ali habita. Então, só para dar um spoilerzinho, ela está começando pelo final, tá? Depois que você lê inteiro, fica claro isso. Ela está começando partindo do barco. É o movimento de retorno. Então, Jesus está voltando para a outra margem do lago, é isso que ela está narrando, e aí ela narra como que Jesus está, o que ele está sentindo nesse momento, né? E, e é interessante porque essa tristeza dele, né? Essa dor que ele está sentindo, não é uma dor de quem está magoado, né? Porque ele não tem orgulho. A mágoa é uma característica do orgulhoso. É o orgulho ferido, a mágoa, né? Ele não está melindrado, ele não está sentindo por ele ter sido rejeitado. Ele está sentindo por aqueles que o rejeitaram, né? Então você imagina, é a visita mais ilustre que alguém pode receber no planeta Terra, né? Não tem outro espírito maior, pelo menos não que a gente conheça, para nos visitar. E de repente ele chega para fazer uma visita na sua casa e você manda ele embora. E aí Jesus olha para quem fez isso e não tem jeito de não ficar triste, porque ele sabe o quanto nós precisamos dele, né? Ele sabe que a escolha não foi feliz. E aí, talvez por isso ele sinta, né? Era essa exclamação de dor, né? Então ela E, tam, mostrando, pode falar, e eu Kerla. acho também eu acho que Jesus deve ter falado assim, gente, como assim eles preferiram os porcos a salvar duas pessoas? Talvez ele tivesse um pouco indignado. Como assim, né? Para ele isso é que é absurdo, né? Isso é que é absurdo, e não o contrário, né? O Bruno, Programara. Oi, pode falar, Ana. É aquela passagem, né, de Jesus com Eurípides, não foi? Que Eurípides perguntou por que ele estava chorando, e ele chorava não pelos que não conheciam o Evangelho, mas por aqueles que conheciam e não praticavam, né? Não, Então é mais ou menos a mesma coisa. pesado isso, né? Pesado. Ele chora por nós também, né? Por nós. Ele chora por nós também. É verdade. Programara desde antes aquela visita às terras sobre as montanhas de Bazã, na Decápole, uma vez que acalentava a possibilidade de até ali levar a mensagem da Boa Nova, né? Por que essa ressalva de possibilidade? Por aquilo que a gente conversou. Era uma cultura muito diferente. Então, quando ele fala para o povo hebreu, ele já está falando para o povo que trouxe o monoteísmo para a terra, que tinha essa bagagem espiritual que eles mesmos poderiam não compreender em profundidade, mas que já estava presente, né? O Antigo Testamento tem tudo que tem no Novo Testamento, mas de uma forma muito mais velada, né? Muito mais difícil de se extrair.
Mas o Deus de amor já está ali presente, a vida futura já está ali presente, já tem tudo em germe, né? Então esse povo tinha uma bagagem espiritual muito grande. É diferente de falar com um pagão que só conhecia a cultura grega, a cultura romana, a cultura egípcia, diferente, né? Então por isso que ele coloca essa possibilidade de levar essa mensagem, né? Proclamar e difundir as primícias do reino constituía sua ventura, pois que para isso viera. Viera para viver com o povo, sofrer as aflições do povo, mas, sobretudo, esclarecer e libertar o espírito do povo das grilhetas vigorosas da ignorância e da superstição. É interessante que esse verbo libertar, quando a gente analisa ele dentro do Novo Testamento, a gente pode sempre colocar ele pareado com o sentido de salvar, tá? Para eles, a libertação e a salvação eram sinônimos, porque eles acreditavam que o Messias que os salvaria seria o Messias que os libertaria do jugo romano. Então percebam que não era só o endemoniado que precisava ser libertado. Quem precisava ser libertado ali? Toda a região da Decápolis. E é por isso que ele destaca que toda a região, toda a circunvizinhança foi quem o pediu para sair. Aqueles que mais necessitavam dele pediram para que ele se afastasse. Acho que está ficando claro. Eu tô sendo bem redundante assim para a gente ir fixando a ideia mesmo, né? Já bem assim. O povo era o seu rebanho. Para esse rebanho viera dar a vida. Era, todavia, necessário que as ovelhas conhecessem o pastor, a fim de poder identificar-lhe a voz, obedecer-lhe ao chamado. Então ele precisava pelo menos ser conhecido. Pelo menos as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir falar do Cristo. E os espíritos nos falam exatamente isso, né? Que não há espírito que evolui na Terra que não tenha conhecimento do Cristo, né? Todos, se não tomou contato direto com ele, como esses nossos personagens aqui, pelo menos teve um contato próximo, né, com alguém próximo ao Cristo, alguém que é de fato um trabalhador direto do Cristo. Então ninguém mais pode alegar ignorância, ninguém. Todos nós, inclusive, recebemos o chamado do Cristo. Ele já falou para cada um de nós aqui, certo? Bruno, E Oi, pode falar. À vontade, Milena. será que a gente não poderia dizer que houve uma libertação, né, do jugo humano através das reencarnações, das mudanças que foram acontecendo ao longo das gerações, né? Sim, essa libertação, ela ocorreu até porque os espíritos que reencarnavam lá dispersaram pelo mundo, né? Já reencarnaram em outros climas, em outros povos, está todo mundo muito misturado hoje em dia. A gente não está mais tão segmentado como era antes, né? Tanto que você vê esse movimento de globalização, que a gente vê pela vida material, ela também aconteceu pela vida espiritual. O processo de enxertia, né, Claudinha? É a enxertia espiritual. Você quer mudar o padrão vibratório de um espírito? Você tira ele do lugar que ele está errando e coloca ele num lugar afastado, totalmente diferente. Aquele choque cultural é suficiente para fazer ele dar uma chacoalhada, né? Não para ele evoluir de uma vez, mas pelo menos para ele acordar. Falar, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Quem que é esse povo? Que língua é essa? Que comida é essa, né? Deixa eu aprender a viver aqui, né? Então, eu acho que nesse sentido a libertação ocorreu sim, mas nós vamos falar de uma libertação mais profunda. E essa eu tenho dúvida se ocorreu, né? Porque 2000 anos se passaram e as profecias estão se cumprindo, né? Esse é o problema. Lembra que o Haroldo fala: profecia não é para ser cumprida. Profecia é alerta para você sacudir a poeira, resolve o problema, porque profecia não é para se cumprir, mas as profecias estão se cumprindo. Então, essa libertação, por conta dos fatores que a gente vai analisar um pouquinho hoje, ela ainda não está acontecendo, né? E eu achei bonito ela registrar essa questão da ovelha, né, de Jesus falar da ovelha. O Aloysio conta num comentário dele que uma característica cultural da época é carregar a ovelha no pescoço. Vocês já devem ter visto muita fotinha assim, né? Até pinturas bíblicas traz a ovelha no pescoço. Aquilo ali é para a ovelha se acostumar com o cheiro do pastor. E a hora que ela se acostuma com esse cheiro, ela não consegue ficar longe.
Ela não consegue mais viver longe do pastor. Olha que coisa mais bonita, né? Então Jesus nos coloca no seu ombro para que a gente também não consiga mais viver longe dele, né? Para que a gente se acostume com o cheirinho do Cristo, né? Bonito, Além né? da voz também, né, Bruno? Da Porque voz. eles eram o mesmo pastor, assim, eles não trocavam de pastor. Eram dois pastores no máximo, assim, tipo o pai e o filho. Que aí quando o pai morre, sei lá, o pai morresse, o filho continuava, mas assim, não ficava vendendo a ovelha para cá e para lá, assim, né? Era só pro fim dela mesmo, mas porque as ovelhas reconheciam o pastor pela voz. Então, no todo o trajeto no deserto que ele fazia com elas, até chegar em algum lugar para elas se alimentarem, descedentarem, né, da água, até nos perigos que elas passavam ali nas montanhas, nos lugares mais perigosos, o pastor ia falando, ia cantando para que elas seguissem a voz daquele pastor, não de outro, né, quando encontrava com outro. Então, Jesus nos conhece pelo nome, nos chama pelo nome, né? E também pelo cheiro, né? Agora a gente tem mais essa. Então são Que todos os bonito. sentidos aí para seguir esse bom pastor. Muito bonito, Claudinho. Obrigado, viu? Dando sequência aqui, continuando falando do Cristo, né? Experimentava, porém, o sofrimento, porque o povo não o compreendia. O sofrimento que decorre do amor desdenhado. Então, aquilo que a gente falou, né? Não é que ele estava ferido, né? É justamente de olhar, é você olhar para a criança, né? Quando você olha para a criança, fala assim: nossa, mas isso que ela está fazendo não vai dar certo. Mas ela quer fazer, e tem hora que você tem que deixar ela fazer, porque ela precisa aprender com a experiência dela, né? Então é Jesus olhando para nós como essa criança espiritual que não sabe ainda fazer as melhores escolhas, né? Os gerazenos comerciavam com porcos e preferiam os suínos a ele, o amigo que desejavam ignorar. Então a frase é como o Everton colocou, né? A frase que entrou para a história, né? Preferiam os suínos a ele. Alguém perguntou, na pequena planura do penhasco, fitando o barco a mergulhar na distância. Quem era? Não sabemos, respondeu outro. Por que nos queria falar? Trazia-nos algo? Não indagamos, nem mesmo o deixamos falar. Que desejaria conosco? Não podemos atinar. Talvez tenha sido melhor expulsá-lo de nossos sítios, como fizemos. Talvez. E como se voltassem a contemplar a embarcação que poderia ser considerada como um ponto final numa lição em meio, uma mulher sugeriu: parecia-se com um rabi, desses que andam pela Galileia. Que nos pode oferecer de bom a Galileia? Revidou rabioso um representante da cidade. O que podemos afirmar são os prejuízos que ele nos deu. E onde se encontra o endemoniado? Inquiriu outrem. Busquemo-lo, exclamou encolerizado um jovem. Façamo-lo confessar, afinal ele é portador de espíritos imundos e com ele podemos ser rigorosos. Tenhamos cuidado, advertiu um comerciante de porcos. Os danos do dia são vultuosos. Perdemos nossas melhores varas e isto vai afetar a economia de nossa cidade. O doente parece recuperado. Deixemo-lo. Deixemos. Então fica claro, né, que para eles pouco importa se estava endemoniado, se não está endemoniado, né? Ninguém quis saber como é que ele estava, se ele precisava de alguma coisa para recomeçar, como que ele ia fazer para recomeçar a vida dele depois de tanto tempo passando por aquele sofrimento. Pouco importa. A única coisa que eles sentiram ali foi a perda. Então a gente tem a nítida demonstração de que para eles o importante era a questão material. Aí a gente traçou então o panorama desse perfil de comportamento. Então nós estamos falando daqueles que colocam as coisas da matéria acima das coisas do espírito, como em diversas passagens. Mas nessa, Jesus quis deixar de alguma forma mais reforçado para a questão do comércio, da questão do comércio, que a gente vai expandir também, né? A gente vai falar em negócios, né? Negócios.
Agora, para a gente pegar mais um pouco de informação, né? Como se não bastasse só isso, mas olha, para vocês verem como que a gente lendo, né? Se debruçando sobre o versículo, vai aparecendo coisas. Vocês viram que eles tomam essa atitude porque eles estavam dominados por grande medo. Dominados por grande medo. Aí, curioso que sou, fui em busca da palavra medo, porque eu aprendi com o professor de miudinho, né? Que a gente tem que olhar a palavra no grego. Aí você, aí você vai no grego, se você não adiantou nada. Mas aí vem a inspiração, aí vem a inspiração. Então, no grego, a palavra é phobos. Phobos ou phobos. O Aloysio fala que não dá para a gente saber como era a pronúncia, porque isso não ficou registro. Ficou registro da escrita, mas da pronúncia não, né? Da palavra primária phebomai, amedrontar. Significa medo, temor, terror, aquilo que espalha medo. Então eu falei, mas então é medo traduzido como medo, fica só medo. Aí depois, mas não pode ser. Tem que ter alguma coisa a mais. Aí vocês estão vendo que tem esse negócio aqui, ó, TDNT, né? Que é uma sigla aqui. Falei, o que que é isso, né? Joguei na nossa amiga inteligência artificial. Aí ela me explicou, falou, ó, isso é um dicionário. Isso é um dicionário. Aí eu fui atrás, aqui, é o dicionário teológico do Novo Testamento. Olha que legal. Então aqui a gente já tem um pouco mais de informação, ó. Eu não sei se vocês se recordam, a gente já comentou disso, que a literatura hebraica ela é caracterizada por uma rede de sentidos. As palavras elas nunca são interpretadas sozinhas. Por que que a Torá tem 70 faces, né? Você pode interpretar de várias formas. Porque a partir de uma raiz, de uma palavra, de um versículo, você conecta palavras diferentes e expande o campo de sentidos. Então, as palavras que vêm dessa mesma origem são quatro. É phobel, phobeumai, phobos e deus. Phobos é a que a gente está analisando. Só que todo esse conjunto, ó, a base do grupo é o verbo primário phebomai, que significa fugir. Fugir. Como uma emoção se desenvolve a partir da ação, o susto e a fuga sugerem o medo. Então, esse medo aqui, ele está conectado com fuga, com o movimento de fuga. Aí depois eu achei em outro dicionário, esse dicionário ajuda, é porque eu pus para traduzir, o dicionário chama help. Então é ajuda mesmo, né? O dicionário ajuda. E aí ele traz o seguinte da palavra phobos, ó, que é, né, a mesma origem lá, é phebomai, medo, né, que significava retirada, fuga por se sentir inadequado. É comumente usado nas escrituras, às vezes positivamente em relação a Deus é positivamente, mas mais frequentemente negativamente no sentido de afastamento do Senhor. Fundamentalmente, phobos significa retirar-se, separar-se, ou seja, fugir, e, portanto, evitar por causa do medo. Então, não era um medo qualquer que esse pessoal sentiu. É um medo que os afastava do Cristo, que o fez esse movimento de querer sair de perto, né? A tal ponto deles falar como eles não iam sair de lá, e quem era o forasteiro era o Cristo, né? Eles falaram: vai embora daqui. Eu tô com medo de você. Vai embora daqui. Ô, Bruno, Exato? você fez me lembrar, Bruno, Pode falar. você fez me lembrar de quando eu chegava corrida das brincadeiras na minha casa ou na minha avó. Ela falava assim: o que que você tá afobada, menina? Tá vendo? O que que você tá afobada, né? Tava fugindo que estava com medo, né? Muito bom. Olha que interessante, né? Então não era esse medo qualquer, é o medo relacionado à fuga. Não sei se vai dar tempo, mas eu trouxe texto sobre isso, tá? Agora veio a ajuda da Claudinha também, né? Claudinha, esse estudo foi a muitas mãos, né? Assim que é bom. Porque aí eu fui perguntar para a Claudinha de que isso trazia de questionamentos, porque agora a gente tem que fazer o nosso movimento interno, né? A gente entendeu esse padrão, agora a gente faz um contraste. É o Cristo, de um lado, é a pessoa, o pessoal da Decápolis, né? Então são as pessoas que têm esse padrão de comportamento, e a gente viu que esse pessoal está com medo de Jesus, se afastando dele, e consequentemente se afastando de Deus, né?
E aí eu pensei em questionamentos para que agora a gente, analisando esse padrão de comportamento, reflita como estão as nossas escolhas, né? E tudo vai começar com a gente tendo claro, o que que Jesus representa. Será que nós temos isso de forma clara, de forma assim muito nítida? Se nós é, entendemos esse papel do Cristo, né? Eu até fiz igual o Marcos no outro estudo, Marcos, ó, fui anotando um papelzinho, ó, gostei. Fui conversando comigo mesmo e fazendo anotações, né? Então, será que nós temos clareza do que o Cristo representa para a humanidade? Quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, a gente consegue compreender a profundidade disso? Porque é um Cristo que está falando. É um Cristo. Então, se o Cristo vira para você e fala, ó, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Será que a gente consegue entender que caminho é esse, né? Que tamanho de caminho é esse? Né? Ou será que a gente ainda tem o Cristo assim muito distante? A gente acredita, a gente admira, a gente ressalta, ó, é o governador espiritual do orbe. Mas aí a gente põe o Jesus lá na frente e fala assim, eu vou ficar aqui no meu cantinho, né? Não é à toa que a gente é a ovelha perdida, né, Bruno? Você é a ovelhinha que tá lá na primeira da fila, seguindo o bom pastor. Exatamente, né, Claudinho? Exatamente, né? Outra pergunta, para pegar um termo que apareceu no comentário do Pelegrino, ó. Peregrino. Quais são as idolatrias, os hábitos, as crenças, os apegos que, no fundo, eu preferiria manter, a ponto de pedir a Jesus que vá embora para não ter que renunciar a elas? Então, o que será que eu ainda não abro mão? O que eu não abro Exato. mão? Né? Você pensou nisso também, cara? Não abro mão, porque para que eu siga o Cristo, eu preciso necessariamente abrir mão, e eu não quero abrir mão. Não quero. E eu pensei até em questões assim, de traços de personalidade. Coisas que às vezes a gente acha que é o que nos torna autênticos, que fala assim, não, esse é o Bruno, né? E na verdade, né, para usar um termo mais suave, na verdade aquilo não é autenticidade, aquilo é uma virtude não desenvolvida. Você tem que mudar. Necessariamente você vai mudar. E isso não faz parte de você, né? Sabe aquela pessoa que, por exemplo, fala assim, não, eu sou muito autêntico, né? O que eu falo na cara. Falo na cara. Isso não é traço de personalidade, isso é falta de educação, falta de respeito. Não pode ser assim. Porque mesmo que você fale a verdade não pode ferir, não é? A verdade não pode machucar. Então, até isso a gente vai ter que abrir mão para que a gente consiga seguir ele, né? Até isso, né? Eu preferiria que ele permanecesse em um território seguro, lá do outro lado do Mar da Galileia, né? Um território seguro. Ou eu aceito que ele me atormente e transforme meu modo de vida? De novo, eu pus o atormente porque ele aparece no versículo, né? Lá no 28, que o endemoniado fala assim, a legião falando por ele, né? Rogo-te, não me atormentes. Então, será que Jesus, a gente deixa ele nos atormentar? Entre aspas, né? Você que Para que a tá gente. atormentando, Bruno, porque eu tô pensando aqui, né, assim, exige de nós, não são perguntas fáceis de responder, porque exige de nós uma coragem de se olhar, na luz, né, de olhar pontos que você quer deixar escondido. Exato. Sabe aquilo que a gente tampa o sol com a peneira, né? Ai, não sei se eu sou assim. Então, exige da gente uma clareza de enfrentamento, né? Do que a gente realmente é, que
São desafiadoras, né? É. Gera mal-estar, né? Gera mal-estar porque quando você joga luz, e para você arrumar o quarto, não dá para arrumar o quarto no escuro, né? Você joga luz, aí você vê a bagunça. Aí dá aquela coisa assim, porque você sabe como tem que ser e você sabe como está. Então isso gera angústia. Isso vai gerar angústia. Mas é bom, é uma angústia boa, porque mostra que você já está tendo conhecimento do que precisa ser mudado. Muito pior é você nem saber o que precisa mudar. Muito pior. Aí você de fato está caminhando no escuro, né? Caminhando no escuro. E você falou da luz, né, Claudinha? Eu pus essa foto e depois que eu fui entender por que que eu pus a foto. Porque a foto é alguém saindo da sombra e vindo para a luz. É exatamente isso, né? Que a gente está conversando, né? Primeiro eu coloquei, depois eu entendi por que que eu coloquei a foto, né? Exatamente isso, né? Eu tenho medo. Aquilo, agora é o que você já falou, Claudinha. Eu tenho medo do que precisa ser enfrentado para desenvolver o Cristo que há em mim. Então, será que eu tenho medo quando eu olho assim, nossa, tudo que eu vou ter que enfrentar, né? Tudo que eu preciso deixar para trás, ou talvez o medo do sofrimento que eu possa vir a enfrentar por fazer a escolha de seguir o Cristo? Será que é isso que me causa medo? Porque não tem jeito, né? Todo mundo que segue Cristo não é muito bem-vindo no mundo, né? Então, será que é isso que me deixa com medo de falar, não, eu quero seguir, eu quero, né? Eu não quero mais ser essa multidão, não. Eu quero mudar, quero me aproximar, né? Então agora a gente encerra o estudo, todo mundo vai dormir. Boa noite a todos. Não, brincadeira, né? Quer dizer, para responder essas perguntas, aí o estudo é maravilhoso, porque ele vai nos ajudando a construir, né, a organizar essas ideias dentro da gente. Então a gente se olha, a gente vê, e aí a gente vai construindo estratégias para a gente mudar. Então daí vem essa ajuda, assim, imensurável que os livros nos trazem, que principalmente o professor Emmanuel, né? Que também não passa, não passa pano, não, né? Gosta de falar na hora. Então eu trouxe aqui uma lição, não sei se vai dar tempo da gente terminar ela, mas também não tem prejuízo, que a gente os outros temas a gente vai poder comentar em outras passagens, tá? Mas eu achei essa lição, e por incrível que pareça, a gente trabalhou essa lição há 3 anos atrás. Em 2022, quando a gente estudou o capítulo 2 e o versículo 49 de Lucas, a gente estudou essa passagem e agora a gente retoma ela. Mas a gente retoma ela com um outro olhar, com mais bagagem, com mais profundidade. E aí, olhando o meu comentário lá, olhando o que a gente vai comentar aqui hoje, a gente percebe que maravilha que é estudar o Evangelho, né? Porque a gente consegue ir crescendo e consegue sempre revisitar e enxergar coisas novas. Então, isso é muito bacana do nosso estudo aqui também, né? Por que que eu trouxe a página negócios? Porque Jesus também era um negociante. Isso fica claro, né? Que Jesus era um negociante, porque ele fala: olha, por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então Jesus também veio na terra para ser um negociante. Agora nos resta compreender quais são esses negócios e escolher se nós vamos dar preferência. Então agora a gente vai construir o raciocínio, né? Preferência para os negócios do pai ou para os negócios do homem, né? Representando a materialidade. Então, assim, já para começar a conversa, o problema não é o dinheiro, né? O problema não é o dinheiro. Eu tenho vários textos muito bacanas sobre o dinheiro, mas eu estou guardando eles para a lição que a gente ainda vai ver, né? Então eu não quis trazer um texto de dinheiro ainda, porque o Emmanuel trata com muita leveza esse tema, né? Eu quis trazer aquilo que é feito com o dinheiro que é o problema, né? A pessoa que maneja o dinheiro, ela é que tem que tomar cuidado, porque o dinheiro é neutro, como qualquer outra ferramenta, né? Como computador, a internet, né? Até uma faca, né? A faca é neutra, não é?
Pode fazer coisa boa, pode fazer coisa ruim, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí, Emmanuel começa comentando assim: o homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Então, duas coisinhas que eu destaco aí. Primeiro, quem é o homem do mundo, que é diferente do homem no mundo? No mundo, né? Vocês conseguem entender a sutileza disso aí? Então, o homem do mundo é o homem que a prioridade, ó, percebam como que a gente vai caracterizando, né, o comportamento. A prioridade são as coisas da terra. Que Emmanuel vai deixar muito claro que são coisas o quê? Efêmeras. Por que efêmeras? Porque elas cumprem uma finalidade que é de extrema importância, que é a manutenção da nossa vida física. É de extrema importância, concordo? Né? Só que são efêmeras porque elas vão durar o tempo que a gente precisar delas aqui, enquanto a gente estiver aqui, né? Então, aquele homem que vive só em função disso, ele segue um caminho perigoso, porque vai chegar um momento em que ele vai ter que deixar tudo isso para trás, certo? Alguns, ó, olha aqui que ele está usando, hein? Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Então, Emmanuel não está falando, né, do que da pessoa que tem que acordar cedo e trabalha às vezes 12, 14 horas por dia, né? Não tem tempo nem para respirar, para conseguir ter um pouco de dignidade, para conseguir ter aquilo que é de direito, que já devia ter, né? Emmanuel não está falando disso. Ó, observem o verbo que ele usa, né? Absorvem-se. Então, a pessoa que é absorvida, é o coração dela está nisso, tá? Então, tá vendo como que nós estamos caracterizando o povo da Decápolis? Ó a Decápolis moderna, né? Então, nós estamos falando dessas pessoas, né, com esse comportamento exclusivo, né? Exclusivo. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhe dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises, o comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. Então, ele está dando mais uma característica da efemeridade. Além de ser passageira, ela muda. Ela muda constantemente. Então, a situação na Terra, a situação material da Terra, ela está sempre mudando, né? Se nem a Terra é firme o suficiente para ficar parada no lugar, durante toda a existência, que dirá o mercado financeiro, né? Então, qual é o problema da pessoa que está absorvida por isso? O problema é que ela está condicionando a felicidade dela, a paz de espírito dela, né? O sonho, a realização nas coisas da terra. E como isso é efêmero, uma hora isso vai virar pó. E como é que fica a situação dessa pessoa? Como é que fica a situação desse espírito? Não é? Então, nós estamos pintando o quadro extremo, tá? Mas a gente já vai falar do nosso quadro. Não podemos deixar de trazer a lição para perto de nós, né? São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. Ó, agora vamos ler nas entrelinhas. Eu acho que isso também é muito claro para todo mundo, né? Muito raros são os homens que se consagram aos interesses eternos. Ó, olha o verbo consagrar. Consagrar. Aquele que se consagra é aquele que vive em função de. É aquele que já santificou a tua vida para cuidar do que é interesse do Espírito. O que é santificar? Lembra quando a gente estudou que a palavra santo significa separado, apartado? Então, o santo, ele foi separado por Deus para cuidar dos negócios de Deus. Então, poucos são os exemplos que nós temos aqui na Terra
de espíritos que reencarnam única e exclusivamente para cuidar desses interesses eternos. Só que agora a gente vai analisar na entrelinha. Olha que interessante. Ele falou que poucos são os que vivem só em função da matéria e que poucos são os que vivem só em função do espírito. Mas o que que fica nesse meio termo? Multidão. Nós, né? Multidão. Ah, não posso falar nós, né? Então tem que falar por mim. Eu tô nesse miolo, né? Eu não me considero que sou só materialista, porque acho que senão eu não tava aqui no NEP, né? Nessa hora, 10 para as 8, cabeça saindo fumaça, né? Eu acho que eu estaria fazendo alguma outra coisa. Mas também não vivo dedicado a esse trabalho de doação exterior, tá? Porque agora a gente trabalha mais esse meio termo. O que que é o meio termo? É quem ainda vive dependendo das questões da matéria, que é totalmente natural, que é totalmente necessário, até para a gente não ser, como usar uma expressão, né? Acho que Kardec fala, a gente não ser um escolho para a sociedade, né? Não ser não atrapalhar a economia social, porque se você não se cuida, alguém vai ter que cuidar de você, né? Então, todo mundo que precisa ainda viver assim, mas nós também já temos essa vontade, esse discernimento de buscar as coisas do espírito. Então, a gente está no meio termo, né? E por que que a gente então tem que ficar reestudando a lição, lendo, pensando, refletindo? Porque é para a gente não correr o risco de se perder. Para isso, para a gente só relembrar o que precisa ser relembrado. E aí o nosso amigo Arthurzinho, comentando essa passagem, ele dá um exemplo espetacular. Ele fala de São Francisco de Assis. Vocês sabem que São Francisco de Assis é a reencarnação de um apóstolo, não é? Vocês lembram? Claudinha João. travou. Quem? João. João, Qual do João? O evangelista. evangelista, né? O apóstolo, é lógico, né? O outro não era apóstolo. Do João, o evangelista. Então, já era um espírito grande na época do Cristo. Mas quando ele reencarna, na primeira fase da vida dele, ele tem uma vida mundana. Ele tem uma vida entregue às coisas que a matéria fornece, né? Nas questões que a matéria é capaz de nos, digamos assim, iludir, né? De nos convidar, de nos prender. As questões sensoriais. Só depois ele faz o movimento de deixar tudo para trás e aí sim se dedicar às coisas do espírito. Então, para vocês verem que mesmo um espírito de grande envergadura, quando mergulhado na terra, sofre o assédio, sofre esse arrastamento que você tem que fazer força para não se deixar levar. Ô, Bruno, foi o São Francisco que falou que não ia ficar sozinho nunca mais com uma mulher, né, para não cair em tentação. Teve uma passagem assim, não teve? Eu acho que tem alguma coisa disso sim, viu, Carla? Eu acho que tem. Eu nunca estudei muito a fundo, mas eu tenho essa impressão sim, porque foi uma fonte, uma pedra de tropeço para ele, né? E desde então ele nunca se sentiu à vontade para estar sozinho com outra mulher. Eu acho que eu já ouvi isso em alguma palestra mesmo, né? E aí ele toma aquela medida assim, bem drástica de deixar tudo, inclusive a própria roupa, né? Quando o pai dele fala que, ó, o que você está doando para os pobres aí não é seu, é meu e cai a ficha dele, aí ele se despe, ele fala, ó, eu não preciso nada do Senhor. E aí ele vai viver totalmente, né, doar de si em benefício do outro, e não doar o que era do pai dele, né? Então esse esforço que a gente vai fazendo é só para a gente lembrar isso, lembrar que nós somos seres eternos que estamos de passagem por aqui. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque entre estar no mundo e ser do mundo é uma linha tênue. Então, cada um de nós precisa prestar atenção nas escolhas que está fazendo, né? Porque não tem nada de errado, não tem nada de errado em se dedicar às coisas da matéria, né? A questão é o que é
principal, o que é acessório. O que é o meu maior objetivo? Porque se quando a gente tem isso de forma muito clara, que o nosso maior objetivo é a nossa evolução, tudo que eu for movimentar, mesmo na esfera material, vai ter um vetor apontado nesse sentido, entende? Entende? Então, se eu tiver que fazer escolhas, mesmo que sejam escolhas para a minha vida material, eu não vou perder a perspectiva do meu objetivo maior. Porque eu vou me conhecer e, me conhecendo, eu vou saber que determinadas escolhas podem me colocar numa situação complicada. Pode me levar para um caminho que não é o melhor caminho para mim, porque eu me conheço, porque eu sei que isso não vai me fazer bem, né? Eu acho que esse é o ponto que tudo isso nos convida a refletir, né? Não transformar o dinheiro, né, Claudinha, em algo que a gente tem que manter distância dele, que é ele a causa de todos os problemas. Muito longe disso, né? Muito longe disso. No entanto, e aí agora para a gente falar o que que é o negócio de Deus, né? O que que é o negócio mais importante? No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesma, o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Olha só. De novo, a gente volta no conhece a ti mesmo. Esse é o processo. Toda experiência é válida, ainda que seja uma experiência ruim, porque pelo menos você aprendeu que daquele jeito não dá certo, né? É mais ou menos a forma como a criança se desenvolve, né, gente? É impressionante, né? Como que guarda uma correlação tão grande, né? A criança ela tem que testar, ela tem que sentir para ela ver o que jeito que é melhor, que jeito que é pior, né? E parece que a gente também vai tateando assim. Precisava ser assim? Não. Por isso que Jesus, quando fala que eu sou o caminho, ele já está mostrando exatamente, ó, você quer um atalho? Você quer caminhar com mais tranquilidade? Não estou falando que vai ser fácil, não estou falando que você não vai sofrer, mas eu estou te dando o caminho que você consegue chegar lá, né? Consegue chegar lá. Para não ficar nessa tentativa e erro, né, gente? Para não ficar recapitulando, né? Tem que passar pelos mesmos processos, às vezes até com as mesmas pessoas, para conseguir cumprir esse propósito de autoconhecimento, né? De entender o que que precisa aprender com aquilo ali, né? Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Olha que bonito isso, né? De fato, a evolução do comércio, ela trouxe muito desenvolvimento para nós, não é? Eu pensei assim, até na época em que a gente tinha que caçar para conseguir o próprio alimento. Muito mais difícil você desenvolver fraternidade numa circunstância em que você tem uma escassez de alimento e você tem que brigar por ele, né? Como é que nós, há 10 mil anos atrás, iríamos ter esse altruísmo de falar assim, não, vamos dividir essa presa, né? Eu pego um pedaço, você pega um pedaço. Não, eu tenho o meu clã, todo mundo depende de mim, eu preciso desse animal, eu vou brigar por esse animal, né? Então, o mercado, quando ele coloca que a gente pode ter um ganho mútuo, um benefício de mão dupla, ele favoreceu muito esse aprendizado sobre a fraternidade, né? Por isso que o problema é o exagero, né? Aquele que vai transformar isso é, em algo que cause dano ao outro, né? E só benefício para um lado. Aí, a partir desse momento, aí o comércio passa a ser um problema, né? Aí sim ele passa a ser deletério. Eis porque o mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas: não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? Né? Me convém. Então, e aí, né? Será que nós, então, temos clareza daquilo que nos convém? Será que nós estamos, de fato, dando prioridade para aquilo que é o mais importante? Então, eu senti que esse versículo trouxe essa possibilidade de reflexão, né? E trouxe aqui para a gente hoje. Tinha mais coisa, mas por hoje tá bom, né, gente? Até porque já são 8 horas, né? É um versículo interessante ou não é interessante a passagem, né? Dá para tirar coisa, não dá?
Muito bom. Quem que vai encerrar para a gente Muitos hoje? puxões de orelha. Vai variar, né? Quer encerrar, Claudinha? À vontade, você é a nossa anfitriã hoje. Sonada. Mas posso encerrar sim. Te agradecendo, né, Bruno? Obrigada. Se quiser continuar semana que vem, ou se é da minha vez. Obrigada a todos. Vamos então encerrar com a nossa prece, né? Que a gente possa. Deixa eu só desligar aqui o barulho. Que a gente possa, ao fechar os nossos olhos, abrir os olhos do nosso espírito, do nosso coração e visualizar ali naquele penhasco um barquinho ao longe, um barquinho com o nosso Mestre Jesus, desejando, Senhor, desejando seguir-te os passos, desejando que hoje possamos estar diferentes do ontem, desejando a sua presença junto de nós, desejando que possamos nos perdoar pelo afastamento que causamos, pelo afastamento que um dia preferimos e que hoje, Senhor, depois de galgar alguns passos, depois de aprender a seguir-te, depois de reconhecer a sua voz e o seu perfume, possamos serenar as nossas dores, sabendo que tu caminhas conosco. E dizer-te, Jesus, fique comigo, eu preciso tanto de ti. Ilumina o meu caminho para que eu possa trilhá-lo com alegria e com a certeza de que é o caminho certo, o caminho reto até a casa do Pai. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de reescrevermos a nossa história, pela oportunidade, Senhor, de hoje sabermos que tu é o caminho, a verdade e a vida. Ilumina a nossa noite para que possamos sermos trabalhadores fiéis, sermos trabalhadores do bem, sermos trabalhadores do seu Evangelho, também no desdobramento, também na hora da vigília do sono, aprendendo sempre e servindo sempre. Obrigada, Jesus. Que assim seja.